Olá, amigos e irmãos da Fraternidade Espírita Missionários da Luz e a todos aqueles que nos assistem. É uma satisfação imensa estarmos aqui para a nossa conversa. Conversa essa que tem como tema Desafios à Fé, para que possamos fazer reflexões a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes de iniciarmos a nossa conversa, pedimos a bênção do nosso Pai do céu, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, para que nos proporcione momentos de concentração e de reflexão e que possamos tirar ensinamentos para o nosso progresso como espírito aqui na Terra. Desafios à fé. O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados por espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou o material em 5 obras que ficaram conhecidas posteriormente como a codificação. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade, com provas indiscutíveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico. Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, ressaltou a relação entre homem e espírito por várias vezes durante sua jornada na Terra. E talvez alguns de seus ensinamentos pareçam incompreensíveis ou sejam erroneamente interpretados por não se perceber essa associação. O Espiritismo surge então como uma chave que esclarece e explica as palavras do nosso Mestre. Em uma das passagens do Evangelho de João, podemos constatar essa realidade nas palavras de Jesus, quando o Mestre nos diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Nessa perícope do Evangelho de João, Jesus nos traz um ensinamento básico e que dentro desse ensinamento podemos tirar 4 aspectos fundamentais. Primeiro, sempre Jesus se referiu a louvar o Pai, pois nada pretendia para si. Antes de enfrentar o sacrifício máximo, orou ao Pai. Assim devemos proceder quando estivermos próximos dos testemunhos que temos de dar na nossa vida. Ao invés de ficarmos na horizontalidade de reflexões simplesmente cerebrinas, devemos entregar nossa alma a Deus, que através dos seus emissários, que são os espíritos superiores, nos darão a sensação agradável e a confiança para encarar o perigo e cumprirmos o que nos compete realizar no bem. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, Jesus pediu ao Pai que todos fossem tocados pelo sacrifício que seria apresentado publicamente, com o fim de comover e abalar as estruturas psíquicas e emotivas de todas as criaturas da Terra. Um terceiro aspecto, afirma ser a prioridade que a humanidade conheça a Deus. Na verdade, o primeiro passo é reconhecê-lo. Com a evolução espiritual, conhecê-lo mais. Somente os espíritos superiores conhecem a Deus. Nós o reconhecemos, ou seja, sabemos que ele existe. Jesus se afirmou com a consciência do dever cumprido. Então, essas 4 reflexões básicas, vamos chamar assim, é que podemos tirar daquela perícope do Evangelho de João.
Nesse sentido, gente, podemos refletir ainda que poucos de nós aceitamos esse chamado voluntariamente, pois olhar para dentro de nós mesmos ainda causa medo e certo desconforto. Mesmo quando já acreditamos estar imbuídos de um trabalho profundo ou dedicados ao bem, não é raro nos furtarmos a esse processo. Infelizmente, terminamos por realizá-lo com muita dificuldade, por imposição da vida. Nessas condições, normalmente os desafios são mais intensos e a imaturidade do ego não nos permite compreender a profundidade da jornada que exige de nós constantes transformações. Temos momentos de sofrimento que parecem infindáveis, como esse momento contemporâneo que nós estamos vivenciando, esse período de pandemia. São momentos de sofrimento. E algumas ideias de que ainda a vida, sem determinadas satisfações, não tem qualquer sentido. Nos sentimos diferentes, por mais que desejássemos querer ser igual à multidão. Ou seja, no lidar com seus fenômenos, apelando então para o pranto de uma forma para refrescar essa ardência das frustrações. De certo modo, ainda sentimos, porque não nos encontramos realmente integrados num novo programa que ora abraçamos. E que programa é esse? O nosso viver. Essa nossa passagem no orbe terrestre. Há inúmeros desafios à fé na atualidade, como em todos os tempos existiu. Uma cultura como a atual, essa que nos encontramos, que despreza a ética, saber discernir a ética, aquele aspecto da filosofia em saber discernir o certo do errado, o bem do mal. Então, essa cultura atual que despreza a ética e transforma o amor em prazer atormentado e insaciado, exige mudança de hábitos mentais de nossa parte. Pois é no pensamento que estão as matrizes da liberdade como as da prisão sem grades. O nosso pensamento, ele pode nos proporcionar liberdade, como também ele pode nos aprisionar. Preencher os espaços mentais com as informações da imortalidade constitui um bom convite para a conquista e preservação da felicidade. Não a felicidade plena, mas pelo menos a felicidade relativa que nós, como espíritos que aqui nos encontramos, podemos vivenciar. Amar indistintamente, sem posse, sem dúvida, é diretriz de segurança. Então esse já seria um passo facilitador no nosso processo de lidarmos com a nossa fé e sabermos lidar com os desafios a essa fé. Nunca devemos temer, ou nunca temamos, pois o amanhã, nem a solidão, porque o Senhor da vida, o nosso bom Deus, cuidará de providenciar o indispensável para que vivamos em alegria, com ternura no coração. As dificuldades de agora serão transformadas em ensejos de aprimoramento interior e sincero com manifestações festivas. O sofrimento com que lidamos agora, que passamos por ele agora e que às vezes mexe tanto conosco, nada mais é do que uma forma de nos aprimorarmos e nos transformarmos no nosso processo de evolução como espírita aqui neste orbe. Nenhum de nós que deseje cumprir o próprio dever passará pela vida sem a visita dos desafios, e por muitas vezes serão eles a lanterna a guiar na tenebrosa estrada da individuação.
A individuação entendemos como esse processo de grande inquietação que costuma nos causar medo e, em algumas ocasiões, desistirmos por acreditar que não precisamos passar por tal constrangimento. Todavia, não atentamos que, como acertadamente afirma Jung, que é um psicólogo suíço, que nos trouxe boas reflexões e aspectos teóricos para que pudéssemos melhor nos compreender. E ele afirma: o medo é um desafio e uma tarefa, porque somente a coragem pode nos livrar do medo. E se não corrermos o risco, o significado da vida será de algum modo violado e todo o futuro condenado a uma deteriorização sem esperança, a um cinzento opaco, iluminado apenas por quimeras e ilusões. Veja como Jung foi profundo nesse seu pensamento. Quando falamos em individuação, nos referimos àquela tarefa que só a nós cabe cumprir e que nenhuma outra pessoa seria capaz de realizar em nosso lugar. Para isso, torna-se necessário estarmos abertos e disponíveis para ouvir o chamado de Deus, o que não faz da individuação um processo fácil, nem mesmo prazeroso, ou pacífico, ou tranquilo na percepção do ego, mas muito provavelmente nos oferece sensação de profunda realização e completude como nenhuma outra experiência. Todo desafio tem como função nos tornar mais conscientes do nosso objetivo interior, ou melhor, nos favorecer um processo de individuação, aquilo que só nós mesmos podemos fazer por nós mesmos e pelo outro. Esse processo de individuação consciente. Sem os desafios, a busca do sentido existencial perderia sua identidade, ou talvez até nem nos preocupássemos em buscá-lo. Ao nos dispormos a viver verdadeiramente o processo de individuação, atravessamos o caminho do crescimento e da transformação, percorrendo as próprias sombras, porque é preciso nos tornarmos receptivos ao mundo da dor que o crescimento exige. Então é necessário lidarmos com as nossas próprias sombras, aquilo que ainda não conhecemos de nós mesmos. E só o processo de individuação, ou seja, só nós mesmos podemos vivenciar esse nosso crescimento. Ninguém poderá fazer isso por nós. Isso é muito assustador, principalmente quando o ego ainda é imaturo e por isso mesmo aceitar o sofrimento não é tarefa para muitos. Morrer e renascer, esse é o processo. E começa a acontecer no exato momento em que somos chamados a restaurar a nossa própria vida, a vivê-la mais conscientemente. A partir disso, uma nova vida emerge, uma nova vida surge. Morrer, simbolicamente, é deixar para trás. Estamos falando do ponto de vista puramente simbólico. Morrer, simbolicamente, é deixar para trás tudo que não contribui para o progresso. O homem velho atrasado, imaturo e grosseiro, aquele que ainda exige e se frustra, aquele que anseia por fazer prevalecer suas vontades. Renascer é a abertura, a entrega, mesmo com a certeza de que não estamos prontos, de que a vida é fluxo e de que existe uma força maior que nos orienta e direciona para uma vida plena, que é construída a cada passo, sem exigências infantis, com alegria de viver, com simplicidade, leveza e anseio pelo bom e pelo belo, um desejo imenso de vivermos. A dor do sacrifício que hoje travamos é do ego,
que ainda necessita de conforto e segurança material. Mas essa dor é muito pequena diante da dor que sentiremos ao olharmos para trás e nos arrependermos de não termos atendido ao chamado da nossa alma, de não termos sido fiéis, de não termos nos esforçado ao máximo para sermos plenamente nós mesmos. Estamos sendo chamados a realizar o que o nosso espírito exige de nós, o nosso aperfeiçoamento, de pormos em prática a nossa reforma íntima, tão sonhada e desejada por nós, para que possamos ser um pouco melhor hoje e nos aprimorarmos para o amanhã. Então, eis aí, gente, talvez o principal desafio, a fé. E que são muitos. Isso é o que trouxemos na nossa conversa de hoje, para que possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre e a filosofia que ele nos trouxe de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Que a paz e a harmonia do nosso Mestre Jesus estejam sempre conosco. Até uma próxima.